Falamos do copo de acrílico, cor da tinta, tá? Quando você compra tinta sublimática, também é muito comum o pessoal falar, deixa eu até pegar aqui, quando você compra tinta sublimática, por exemplo, esse aqui é o amarelo sublimático Inktec, tá? Você vê que ele é uma cor bem estranha, parece uma lama, né? Na verdade, o que acontece? A tinta sublimática é uma tinta que ela não está finalizada, é uma tinta que para poder ela ficar no seu estado final, ela precisa receber o calor. Então, aqui estão os pigmentos amarelos, né, que ao receber o calor, ele vai ficar igual ao amarelo da sua tinta corante, da sua tinta pigmentada. Então, não se preocupe na hora que você imprimir. É muito comum o pessoal que está começando na sublimação, está imprimindo a sua primeira página, quando imprime a imagem, vê aquela imagem meia turva, meia com a cor apagada, opaca. Isso é completamente comum. Pegue essa folha e aplique na camisa 200 graus, que você vai ver que as cores que estavam apagadas, elas ficam bastante vivas ao receber o calor. Tá? Então, em relação à cor da tinta, não se preocupe, é comum, é normal que ela venha com essa tonalidade meia escura, ok? Mais uma dúvida. Alan, qual é o modo correto que eu imprimo? Tá? Isso é muito comum. Então vamos lá. Primeira coisa, nunca imprima diretamente do Corel. Isso é totalmente desaconselhável. Por quê? Porque o Corel altera bastante a imagem. Então você vai fazer basicamente as modificações que você quer no Corel e vai em seguida exportar essa imagem para o Windows. Exporto como? Você pode exportar no arquivo JPEG, o formato JPEG, e exportar em RGB, tá? Nunca em CMYK, sempre em RGB. Por que RGB? Vou explicar bem rapidinho. RGB é luz, CMYK é pigmento. Tá? Uma explicação bem simplória, bem a grosso modo, para ficar bem fácil de entender. RGB luz, CMYK pigmento. Então, o que você está vendo no monitor não é tinta, é luz. Então, o que você está vendo no monitor é a imagem em RGB, beleza? Então, você está vendo no Corel a imagem em RGB. Quando você exporta essa imagem e você pede para o Corel exportar em CMYK, você está convertendo a imagem que está em RGB para CMYK, ok? Quando você pega essa imagem que você exportou do Corel e bota para imprimir, o que a impressora faz automaticamente? Converte ela novamente para CMYK, tá? Porque essa conversão é inerente à sua vontade. Todo arquivo que a impressora recebe, ela converte automaticamente para CMYK, tá? Então, quando você exporta a imagem que está em RGB para CMYK, você converteu ela uma vez, mandou imprimir e converteu ela duas vezes. Então, o que acontece? Quanto mais você altera essa imagem, mais divergência na cor você vai ter, mais alterações na cor você vai ter. Então, quando você está com a imagem no Corel em RGB, você exporta para o Windows em RGB, ela não faz nenhuma alteração na imagem, beleza? O arquivo continua o mesmo. Quando você pega esse arquivo que está em RGB e joga para a impressora, ele vai fazer apenas uma conversão, que é alterar ele para CMYK. Então, sempre que você exportar, exporte a imagem em RGB.
sempre que for imprimir, imprima a imagem pelo Windows, nunca imprima pelo Corel. Um teste simples que você pode fazer para comprovar que o Corel altera a imagem é: entre agora na internet, pega uma imagem qualquer da internet, você vai baixar ela para teu computador e vai imprimir ela pelo Windows, beleza? Imprimiu. Vai pegar essa mesma imagem agora, jogar ela dentro do Corel, não vai fazer nada na imagem. Basicamente você vai pegar a imagem, jogar no Corel e imprimir ela pelo Corel. Verifique que você vai comparar agora a impressão que você fez direto do Windows e a impressão que você fez direto do Corel sem fazer nada na imagem. Basicamente você só jogou o arquivo e imprimiu. Veja que você vai ter alterações na cor. Na imagem impressa direto do Corel, a cor ficou mais escura, tá? Então sempre procure imprimir direto do Windows. Na impressora, qual a configuração que eu coloco? Então vamos lá. Na impressora, na hora que você for imprimir esse arquivo que foi exportado do Corel em RGB no formato JPEG e está no Windows, você foi lá e imprimiu pelo Windows. Vai abrir o painel de configurações da impressora. O que é que você vai selecionar? Estou usando papel mate. Qual é o tipo de papel que eu seleciono na impressora? Papel normal. Não seleciona papel mate. Estou usando papel 90 gramas, um Report Chamex. Qual o papel que eu seleciono? Papel normal. Estou utilizando papel fundo azul. Qual o papel que eu seleciono na impressora? Papel normal. Então sempre você vai selecionar papel normal. Por quê? Porque se você muda o tipo de papel na configuração da impressora, as cores na hora da impressão também vão ser alteradas, tá? Então a gente quer, você perceba que a gente quer desde o começo um mínimo de alteração nessa imagem que está no teu monitor, tá? Então sempre que você for imprimir na impressora, seleciona o tipo do papel normal e a qualidade da foto da imagem, da impressão, desculpa. A qualidade da impressão sempre foto ou foto alta qualidade, ok? Tipo do papel normal e a qualidade de impressão foto ou foto alta qualidade. Você usando tinta Inktec, um papel de qualidade, imprimindo dessa forma, não tem erro. Você vai ter uma impressão com a confiabilidade de cor excelente, com a qualidade excelente, tá? Então, tirou a dúvida de quem queria saber o modo correto de imprimir. Exporta do Corel, formato RGB, para um arquivo JPEG, pega esse arquivo que está no Windows, dá um Ctrl P, vai nas configurações da impressora, seleciona o tipo do papel normal, qualidade da imagem fotográfica e bota para imprimir. Próxima pergunta, como eu consigo um preto mais escuro na minha impressão? Tá? Eu vou falar o que a gente chama de preto composto. O que é o preto composto? Quando você vai lá na tabelinha do Corel de cores do teu lado direito, né, você vai ver que o primeiro lá é o preto. Tá? Se você selecionar lá, botar o mouse em cima, você vai ver que vai ter lá o black 100%, cian 0, magenta 0 e yellow 0. Então, ele tem apenas 100% de preto. O preto composto é o que? É o preto que vai ter 100% de preto, 100% de yellow, 100% de magenta, 100% de cian. É o preto que, se você estender agora a tua barra de cores, ele, em vez de ser o primeiro, ele vai ser o último lá de baixo. Bota a setinha lá nele, você vai ver, a composição dele é 100, 100, 100, 100. Tá? Na prática, o que isso quer dizer? Se você usa o preto comum, então você tem uma folha branca que a impressora jogou uma camada de preto apenas. Tá? Então, quando você transfere, você tem muito pouco pigmento para uma camisa branca, por exemplo, ou uma caneca branca. Então você tem um fundo muito claro para apenas uma camada de tinta preta. O fundo vai interferir na cor, no contraste dessa aplicação. Então o preto não vai ficar tão preto. Quando você seleciona o preto composto, o que acontece na prática? O teu papel ele vai vir, a impressora vai jogar uma camada de amarelo, depois uma camada de vermelho, depois uma camada de azul, né? E aí ele joga depois uma camada de preto. Então, quando você jogou amarelo, vermelho e azul, o fundo já deixou de ser claro, passou a ser um fundo escuro. E aí, em cima desse fundo escuro, a impressora jogou o preto. Então você tem um preto realmente preto. Por quê? Porque eu matei o fundo primeiramente com as três cores, né? O amarelo, o azul e o vermelho, para depois jogar o preto. Então você tem
3 camadas de cores naquele preto. E o preto fica muito mais forte. Muitas vezes o cliente faz, não, meu preto está preto mesmo, mas às vezes não está tão preto como deveria estar. Por quê? Porque ele não tem referencial de cor. Ele está vendo aquele preto, mas ele não tem um preto do lado para comparar. Tá? Se você faz essa impressão no preto composto, pegue uma folha, você tem lá uma camisa que não ficou legal, uma caneca que ficou legal, usa aquela como teste. Faz 2 quadradinhos, um preto comum e um preto composto. Imprime um do lado do outro, tá? Você vai fazer isso no Corel, tá? Usando preenchimento preto simples, preenchimento preto composto. Imprime essa folha e aí você estampa o produto e veja a diferença do preto simples e o preto composto. Você vai ver que o preto composto fica muito mais preto. Vamos falar agora das possíveis causas de entupimento na impressora. Primeira coisa, ressecamento. Isso acontece por quê? Se você deixa a sua impressora muito tempo sem utilização, a tinta que está na cabeça de impressão, ela resseca e entope o bico de impressão. Tá? Então, isso não é só com a tinta sublimática. Se você usa tinta original, se você usa tinta pigmentada, se você usa tinta comestível ou tinta sublimática, isso vai acontecer com qualquer impressora Epson, em qualquer tipo de tinta. Tá? Por quê? Porque a Epson ela trabalha como se fosse a cabeça de impressão, como se fosse um pulmão. Vai pulsando e aí vai bombeando a tinta para fora que vai sair pelo bico. Essa tinta que está lá no bico, parada, aguardando você botar a impressora para imprimir para poder ela bombear e ela sair, se passa muito tempo ela parada, ela vai ressecar e ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. E aí ela obstrui essa passagem de tinta e aí começa a ter a falha de impressão. Segundo problema, contaminação. Tá? Isso é muito comum acontecer no momento que o cliente reabastece a impressora. Tá? Então é muito comum o cara tirar a tampa e meter lá a tinta dentro. Não limpa a borda do reservatório antes de tirar a tampa para você tirar a poeira. Nesse caso, impressoras com book de fábrica não tem tanto esse problema porque ela fica lá fechadinha, não tem acúmulo de poeira na borda. Mas impressoras que tem um book instalado, da linha XP, por exemplo, T1110, que o book é instalado, essa tampa do reservatório ela fica exposta, ela vai acumulando poeira com o tempo e causa o acúmulo dessa poeira na borda da entrada do reservatório. Então, é muito comum o cliente tirar a tampa e derramar tinta. Então, essa tinta quando pega na borda, ela arrasta para dentro do reservatório todas aquelas partículas de poeira que estavam na borda. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida sobre tinta, não deixe de nos informar a sua dúvida. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail, pelo Facebook, aqui pelo canal, aqui nos comentários do vídeo. Então você tem N maneiras de entrar em contato e a gente vai ter todo o prazer de esclarecer essas suas dúvidas, ok? Se você gostou, dá aquela compartilhada no teu grupo do WhatsApp ou no teu grupo do Facebook. A intenção da gente é sempre compartilhar a informação. Semanalmente a gente vai estar postando um vídeo do perguntas e respostas, tá? A gente está dando uma reformulada no canal. Em breve vai ter muita novidade. A ideia é sempre estar postando 1, 2 vídeos por semana. Em breve teremos um comparativo de equipamentos. A gente está também mudando de endereço e em breve a gente vai ter novidades de uma nova Fortúria remodelada completamente, ok? Fique com Deus, forte abraço e boas vendas.